Sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Reitero, salve Maria, aleluia. Sim, o mês de maio recolhe dois tesouros. A Páscoa do Senhor, que estamos celebrando, são 6 domingos, 50 dias, e o mês de maio, o mês da Virgem Maria, da Mãe de Deus. Não podemos esquecer dessa conjunção tão católica. A Páscoa de Cristo, pelo filtro de sua mãe. Aquela que lhe deu DNA humano, aquela que o acompanhou e de mãe torna-se discípula. E não só discípula, mas pela sua perfeição, discípula perfeita, modelo da igreja. Ela toda no discipulado de Jesus Cristo. Bem, este domingo é também chamado o Domingo do Bom Pastor, pelo evangelho que ouviremos em todas as igrejas, em todas as línguas em que a igreja proclama o evangelho nesse tempo. O domingo dedicado às vocações, porque não se trata de um cargo. Quem resolveu ser padre ou bispo para ter um cargo está perdendo tempo, porque não é um cargo, é uma responsabilidade confiada por Deus. O Cristo vai, inclusive, incluir-se nesta dinâmica. Ouçamos o evangelho desse quarto domingo, o evangelho de São João, capítulo 10, versículos 7 a 30. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Bem, uma unidade relativamente pequena, já que todo o discurso do capítulo 10 é dedicado a esta temática, lembrando que esta temática é originária do livro de Ezequiel, né? De Ezequiel, que está por trás desta imagem. Deus chama a responsabilidade os pastores, né, de Israel e diz: vós que sois maus pastores, eu vos rejeitei, e agora, de agora em diante, eu serei o pastor das minhas ovelhas, referindo-se a Israel. Nós sabemos que, de fato, maus pastores, diz o poeta, em dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Ambição, porque Ezequiel diz, e depois será muito bem repercutido por Santo Agostinho, séculos depois, que o leite, a carne e a lã servem, mas não o cuidado da ovelha. Por isso, infeliz aquele que imaginar que ser padre, diácono ou bispo é um cargo de honra. E a honra não vem do cargo, mas vem daquele que me chamou. Aquele que nos chamou honra a nossa vida com o chamado em si. Lembrando que é óbvio que nós não somos dignos da missão a qual fomos convocados. Não.
nós pastores somos sempre muito gratos, porque quem nos chamou, na verdade, não olhou bem para nós, não analisou o nosso currículo, mas nos escolheu. Então, na verdade, a santificação do clero é, primeiro, por gratidão a Deus. Segundo, por causa do mesmo ministério. Quanto menos santo for o ministro, mais desnutrido de certas perspectivas o povo de Deus. Não será de tudo desnutrido, porque ex opere operato. Os sacramentos, na sua eficácia, não dependem da santidade do ministro. Celebrados corretamente no rito cristão, com a intenção inclusive de celebrá-los, eles valem por si próprios. Mas nada mais bonito e importante para o povo católico que o seu ministro esteja envolvido plenamente com a ação que realiza, seja principalmente a litúrgica, seja também aquela de espelhar com a vida, conduzir com a vida e a palavra. É disso que o povo de Deus espera e também se nutre. Não se trata de gostar do padre ou não. Há pessoas que às vezes não gostam do seu pároco, do padre XYZ. Mas, se não são pessoas más, é preciso dizer que elas não são, de forma alguma, pessoas que sabem, isso é importante, que o elemento fundamental é a santidade do padre. A santidade do padre que é fundamental. Todo o resto é relativo. Pois bem, vamos ao texto maravilhoso. Poucos versículos, como eu disse, mas de uma densidade profunda. Comecemos hoje, nesta sexta-feira. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Temos um paralelismo perfeito entre ovelhas e voz, graças ao mesmo pronome possessivo. Ovelhas minhas, voz minha. Ou seja, o conjunto pertence a Cristo, a voz e as ovelhas. E essa relação é muito profunda. Como aquela criança, não tão criança, que reconhece o tom de voz da mãe quando está feliz ou irritada. Aí é preciso entender o que está acontecendo. A mãe acaba de chamá-lo pelo nome inteiro. Pedro Henrique, venha cá. Minha voz, meu filho. Minha mãe, sua voz. Há uma relação estreita. Não se trata somente de um fenômeno fonético, mas de identidade. E os pais, desde cedo, ensinam seus filhos: não sigam a voz dos estranhos, mas a voz de quem se conhece. E, às vezes, a traição é ainda mais profunda. Nos casos de abusos de menores, de crianças, de adolescentes, muitas vezes a voz era conhecida, o que torna tudo mais trágico. O abuso da confiança. Por isso, não há ovelha, e portanto o rebanho, que não conheça a voz do seu pastor. Porque muitos católicos passam anos de sua vida, como diz o
carioca, batendo cabeça, isto é, indo de seita em seita, de igreja em igreja, de centro espírita em centro espírita, porque não conhece a voz. Na voz daqueles que o atraem, não sabe discernir a voz de Cristo. Minhas ovelhas, minha voz.